Estamos de volta, eu sou Henrique Dourado, você está no devocional de provérbio, um provérbio para cada dia do mês. E hoje estamos no provérbio 19. Então esse é meu convite para você, por acaso você chegou nesse vídeo aqui, nós estamos num devocional, lemos um provérbio inteiro, no final a gente medita em um versículo e faz uma breve oração no final. Então vamos acompanhar juntos, vamos fazer junto. Mesmo que por acaso você esteja vendo esse vídeo depois que terminou todo o devocional, eu convido você a ir lá do início. Eu fiz uma playlist bem organizada para que você possa ser abençoado. De costume, por motivo aleatório, eu acabei fazendo o devocional dessa forma. Como o provérbio tem 31 capítulos, eu pego o dia 1º do mês e começo a ler um provérbio para cada dia do meu mês, tá bom? Então eu acabei tendo esse costume, fiz isso por algum tempo e agora eu decidi compartilhar junto com você para que possamos fazer isso juntos, ter comunhão, buscar a palavra, conhecer mais a Deus, ouvir a sua voz através da Bíblia, através da palavra de Deus, tá bom? Então que Deus te abençoe. E como vai funcionar? Eu vou ler o capítulo inteiro, a gente medita em um versículo e faz uma breve oração no final. Abra sua Bíblia, prepare aí um momento, caso você chegou nesse vídeo, olha, gostei da ideia, mas eu não posso agora. Então, por isso, eu estou fazendo nesse formato gravado. Prepare um momento do seu dia, pega a sua Bíblia, separe um momento para você e Deus e que possamos juntos, como irmãos, buscar a palavra de Deus. Ler a Bíblia juntos, meditar junto no versículo, orarmos juntos no final e que o nome do Senhor seja glorificado em cima disso, tá bom? Então vamos lá, direto ao texto, Provérbios capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolice. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, mas sem ser precipitado e desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, porquanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentira perecerá. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mas ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Versículo 12. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido, entretanto sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. O homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará morte eterna. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte dele. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio, porquanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda, vez após outra. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançará a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levar o alimento até a boca. Açoite e rebelde e zombador
e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento, e ele guardará ainda mais entendimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Versículo 26. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe da casa não tem vergonha nem qualquer valor algum. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão juízos para todos os rebeldes, e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Até aí, amém. Foram 29 versículos do capítulo 19. Eu quero meditar aqui no versículo 11, que diz assim, ó, sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha só, nessa versão aqui que eu estou lendo, a versão King James, talvez você que está acompanhando esteja algumas palavras um pouco diferentes, mas essa daqui é uma das versões um pouco mais próximas do original, tá bom? Então vamos lá. O que me salta muito ao coração nesse versículo aqui são as palavras que formam essa frase do versículo 11. Diz assim, ó, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. É bem óbvio, é bem direto, deu para entender, é uma benção. Glória a Deus por isso. Mas vamos por partes. Olha só isso daqui. Sábio, vamos palavra por palavra. Sábio é. Quem é sábio? O homem. Por quê? Que homem é sábio? O homem que consegue, ou seja, tem homem que não consegue. E esse homem que não consegue não é sábio. Vamos por partes. Sábio é o homem que consegue o quê? Controlar. Controlar o quê? O seu gênio. Estou indo aqui só relendo, tá? Não estou inventando nada, só estou relendo. Sábio é o homem. Que homem que é sábio? O homem que consegue, ou seja, o homem consegue o quê? Consegue controlar. Controlar o quê? O seu gênio. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Vírgula. E sua grandeza, vamos lá, a sua grandeza, grandeza de quem? Do homem que consegue controlar o seu gênio. Sua grandeza está. Aonde está a sua grandeza? Em ser o quê? Em ser generoso e perdoador. Vamos por partes. Sua grandeza, a grandeza de quem? A sua. De quem? Do homem que consegue controlar o seu gênio. A sua grandeza está. Onde está a sua grandeza? Em ser generoso e perdoador. Ser generoso e perdoador com quem o ofende. Ainda dá uma piorada no finalzinho assim, para ficar mais difícil para a gente colocar isso aqui na vida prática, no nosso coração, no dia a dia, como homem, como mulher, como pessoas. Olha só, sábio é o homem, que está falando do homem, da mulher, do ser humano. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Muito forte. Eu simplesmente reli e o próprio texto se explicou. Que Deus nos abençoe com essa palavra hoje. Se você puder, feche os seus olhos, faça essa oração junto comigo, caso você não possa. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. Que o Senhor nos ensine a ser conforme a tua palavra. Esse homem, essa pessoa que consegue controlar o seu próprio gênio, seus próprios instintos, a sua própria vontade, a sua própria necessidade, o seu próprio ser. E que a nossa grandeza esteja em sermos generosos e perdoadores, principalmente com quem nos ofende. Nós cremos, Pai, e eu oro, porque cremos que isso vem do Senhor. Então, essa é a nossa oração hoje, que a Tua palavra venha se tornar vida em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe.